Eles viviam e morriam por uma filosofia. E o que fazia de um samurai invencível não era sua espada. Era a mente que a empunhava. Se você entender o que um samurai realmente acreditava e aplicar isso à sua própria vida, você nunca mais vai se ver como alguém comum. Porque a verdade é que, no fundo, todos nós travamos batalhas. A diferença é que os samurais aprenderam a vencê-las antes mesmo de começarem. Imagine acordar todos os dias com a clareza de um guerreiro que sabe exatamente o que precisa fazer. Nenhum ruído mental, nenhuma dúvida, nenhuma distração. Só propósito. Essa era a vida de um samurai. E é exatamente isso que você vai entender aqui. O código mental que fazia deles indestrutíveis. Mas atenção, o que você vai ouvir agora não é um conto antigo. É um espelho do que falta na vida moderna. Eles não tinham academia, não tinham vídeos motivacionais, não precisavam de ninguém dizendo você consegue. Eles simplesmente faziam, porque acreditavam em algo maior do que o medo. O primeiro ensinamento era simples, mas brutal. Aceite a morte antes da batalha. E não, isso não era pessimismo, era libertação. Quando um samurai aceitava que poderia morrer, ele se libertava do medo de perder. E um homem sem medo de perder se torna imparável. Pense nisso. Quantas vezes você hesitou porque tinha medo do resultado? Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de tentar e não ser o bastante. Enquanto você pensa, o guerreiro age. Porque para ele o fracasso não existe, só a ação. O samurai entendia. A vitória não é garantida, mas a honra de lutar é. E é aqui que está o primeiro segredo. O foco não está em vencer, mas em agir com coragem apesar do medo. Cada ação você se fortalece, a cada hesitação você se enfraquece. A disciplina que fazia deles imbatíveis nascia da aceitação de que a dor é parte do caminho. O segundo ensinamento era o da presença absoluta. Quando um samurai empunhava sua katana, não havia passado, não havia futuro. Só o agora. Um único pensamento fora do momento poderia custar sua vida. E essa é a mesma verdade para nós. Você perde batalhas não porque não é capaz, mas porque está distraído. Porque vive no arrependimento do ontem ou na ansiedade do amanhã. A mente do guerreiro é um ponto de foco, afiado como sua lâmina. Tudo o que não é o agora é ruído. Se você quer vencer sua própria guerra, na vida, no trabalho, na mente, precisa aprender o mesmo princípio. Faça do agora o seu campo de batalha. O terceiro ensinamento era o da disciplina silenciosa. Os samurais não precisavam que alguém os motivasse. A disciplina deles era interna. Não dependia de aplausos nem resultados imediatos. Eles treinavam até que o impossível parecesse natural. Enquanto os outros buscavam conforto, o samurai buscava o desconforto, porque sabia que é lá que o verdadeiro poder nasce. E é aqui que muitos se perdem. Você quer resultados rápidos, quer a recompensa antes do esforço. Mas a filosofia do samurai é o oposto. Faça como se o resultado não importasse. O caminho é o verdadeiro prêmio. Treine sua mente, não só seu corpo. Treine sua atenção, sua paciência, seu silêncio. Treine até que o esforço se torne arte. E então vem o quarto ensinamento, talvez o mais importante. Controle sobre si mesmo. O samurai entendia que o inimigo mais perigoso não era o outro guerreiro, mas ele mesmo. Raiva, orgulho, vaidade, todos esses eram vistos como fraquezas. O verdadeiro guerreiro não luta contra os outros, luta contra o caos dentro de si. E a vitória sobre si mesmo é o que o torna realmente invencível. Quantas vezes você perdeu o controle, reagiu com raiva, desistiu no meio do caminho porque algo te irritou? Os samurais sabiam que emoção descontrolada é lâmina sem fio, bonita, mas inútil. Há uma história antiga que dizia que o samurai, ao se ver diante da morte, não atacava com ódio, atacava com serenidade. Porque entendia que a raiva turva a visão e um golpe cego nunca acerta o alvo. Então ele respirava, centrava-se e golpeava não com fúria, mas com clareza. E é isso que falta hoje, clareza. Você não precisa ser rápido nem perfeito. Precisa ser calmo no meio do caos. O quinto ensinamento era o da honra e propósito. O samurai vivia por algo maior do que ele mesmo. Seja um mestre, uma causa ou um código,
Havia sempre um porquê inquebrável. E quando o seu porquê é forte o suficiente, nenhum como te derruba. Se você não tem um motivo que te faz levantar mesmo quando tudo dói, vai ceder. Mas quando você encontra esse motivo, quando descobre o que representa, você se torna perigoso, no melhor sentido da palavra. Um ser humano com propósito é o equivalente moderno de um samurai. Impossível de deter. O sexto ensinamento é sobre respeito. Um respeito cego, mas respeito consciente. Por si, pelos outros, pela vida. Um samurai reverenciava até o inimigo, porque entendia que cada batalha é uma oportunidade de se provar digno. Respeitar não é se curvar, é reconhecer a força, mesmo fora de si. E essa postura muda tudo. O guerreiro que respeita não desperdiça energia com arrogância. Ele aprende até com a derrota. Talvez seja isso que você precise entender. O fracasso não é o fim. É o mestre que o verdadeiro guerreiro ouve com atenção. Por fim, o último ensinamento. A vitória começa no silêncio. Antes de sacar a espada, o samurai meditava. Antes de agir, ele escutava. Antes de reagir, ele pensava. O mundo moderno grita, corre, busca atalhos, e é por isso que perde batalhas simples. Mas o guerreiro que sabe esperar, observar e agir com precisão, vence com menos força e mais intenção. E essa talvez seja a maior lição que você pode aplicar hoje. A calma é a forma mais elevada de poder. Os samurais viviam por uma verdade que o mundo esqueceu. O poder não está em destruir, mas em dominar a si mesmo. E se você entender isso, vai descobrir que também pode ser invencível. Não porque nunca cai, mas porque sempre levanta com mais sabedoria. A filosofia dos samurais não é sobre guerra, é sobre vida. Sobre andar com retidão mesmo quando ninguém vê. Agir com disciplina mesmo quando ninguém aplaude. E lutar por um ideal mesmo quando todos desistiram. Você não precisa de uma espada. Precisa de clareza, presença e coragem. Essas são suas armas. E se usá-las bem, vai vencer batalhas que nem percebeu que estava lutando. Então me diga, qual batalha você vai lutar hoje? E mais importante, qual parte de você ainda precisa ser domada antes de empunhar sua própria espada? Se esse vídeo te fez refletir, comenta aí. Eu escolho ser invencível. E se você quer continuar essa jornada de autodomínio, disciplina e força interior, se inscreve no canal, porque aqui, cada vídeo é um treino da mente e cada história, uma nova forma de afiar sua lâmina interior.